1945, a criação da SUMOC. Então, essa Superintendência da Moeda e do Crédito nasceu lá dentro do Banco do Brasil e ela foi o embrião aí do Banco Central. 1946, a criação das financeiras. Foi a primeira vez que você podia pegar dinheiro, né, para financiar um bem e não simplesmente tomar o dinheiro emprestado. Nós vamos ver as consequências e estudar os detalhes do que são as financeiras. 1952, criação do BNDE. A criação desse Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, na época não tinha o social, é muito forte. Houve digamos assim, um conflito, caiu o ministro para que esse BNDE fosse criado, foi criado como uma autarquia, depois se tornou uma empresa pública e com a ideia de financiar o sistema privado, né, a economia, né, mas das empresas privadas. A gente vê que só nos últimos tempos ele tem conseguido cumprir com esse seu objetivo. A saída, né, nós não tínhamos dinheiro sobrando. A saída que foi dada foi a saída típica de toda a situação onde a gente precisa de dinheiro, né? O que o governo faz? Aumenta os impostos, né? Foi isso que ele fez e por isso caiu o ministro e por isso teve quase uma revolução. Pois bem, prosseguindo aí na evolução, nós temos década de 60 aí com o JK decretando a moratória. JK, vocês se lembram, tentou uma industrialização no Brasil, emprestou dinheiro nos Estados Unidos e dos grandes mercados internacionais. Ele criou Brasília, né, ele fundou aqui uma cidade e, né, no final do governo dele não estava entrando dinheiro conforme ele imaginava que fosse entrar. A ideia dele era industrializar, exportar e com o dinheiro da exportação pagar o que estava devendo. Não teve essa exportação. Mal conseguiu cumprir, né, a questão do mercado interno consumir os produtos. Né? Não havia demanda e nem recursos financeiros dos cidadãos para isso. Então ele decretou a moratória e isso teve consequências para nós. Não foi a primeira nem a única vez. Por diversas vezes a gente, né, recorreu a esse artifício aí da moratória. 1962, a lei de capitais estrangeiros. Era um incentivo aí para que conseguíssemos tomar recursos no exterior. Né? Então esses capitais estrangeiros entraram dentro do país com uma série de vantagens em relação às indústrias nacionais. 1964, golpe militar. Pode ter tido consequências danosas à liberdade, né, individual, à liberdade de imprensa, enfim, a qualquer área que você queira imaginar. Mas não teve consequências danosas para o sistema financeiro. Foi uma época áurea no sistema financeiro nacional. Conseguiu-se revolucionar esse sistema no bom sentido da palavra, corrigindo erros, traçando rumos e tendo pela primeira vez no país o que a gente chama de planejamento financeiro. Né? Começou aí. Tanto que a maior parte das leis que a gente vai ver, que ainda hoje nós temos que estudar para concurso, nasceram nessa época. Seja a lei da reforma do sistema financeiro nacional, a lei mais importante que você tem que compreender para concursos, seja a lei do mercado de capitais, né? Então todas elas nasceram nessa época e nós vamos estudá-las. Ainda em 64, a lei da correção monetária. Foi uma lei importante para corrigir o erro da lei da usura, que nós tínhamos visto lá em 1933. Entretanto, né, a lei da correção monetária trouxe um enorme prejuízo para o futuro, porque foi um remédio tão bom que virou veneno. Todo mundo começou a corrigir, não só os títulos do governo, mas todos os títulos do sistema financeiro. Prosseguindo, né? A história não acabou ainda, né? Estamos ainda em 64, com a lei da reforma do sistema financeiro, lei da reforma bancária, que é tão importante essa lei 4.595, que alguns autores entendem que o sistema financeiro começou aí, nesta época, ok? Foi criado o CMN nessa lei e foi criado o Banco Central, que são os dois itens que mais caem em prova. 1965, lei, né, de criação do mercado de capitais. Criação não, lei da reforma do mercado de capitais, dando um profissionalismo. Né? Até então o mercado de capitais era igual um sistema de cartório, né? Um sistema antigo em que se passava os títulos de pai para filho, né, era hereditário, e isso tudo mudou aí nessa época. Ainda em 1974, temos o milagre brasileiro, né? E estávamos começando a desenvolver, o plano dos militares estava dando certo, quando veio uma enorme paulada no mercado internacional. Que paulada foi essa? Foi a crise do petróleo. A primeira crise do petróleo, 72, se não me engano, depois a segunda crise do petróleo, 74. E isso levou-nos a
né, crise da nossa dívida, né, lá em 82, crise da dívida externa em 82, onde, mais uma vez, declaramos moratória. 88, veio o Plano Cruzado, veio a moratória em 87, na época do Sarney, veio a criação em 88 dos bancos múltiplos, com o fim das cartas patentes, e o Brasil estava patinando naquela situação de não ter dinheiro suficiente para honrar com seus compromissos e de não se conseguir desenvolver. Por quê? Porque com a crise do petróleo tinha se instalado aqui dentro do país uma hiperinflação. Tudo estava sendo corrigido. Então essa hiperinflação trouxe enormes problemas e a gente, né, não tinha saída. Tentaram todos os mais malucos planos possíveis. Nenhum deles conseguiu dar resultado, nenhum deles conseguiu fazer com que a economia prosperasse. Até que, chegando em 94, tivemos o Plano Salvador da Pátria, né? Que plano foi esse? Plano Real. Então, o Plano Real conseguiu desindexar a economia e trouxe uma enorme melhoria em termos de taxa de inflação. Inflação que já tinha chegado a ser 80%, 90%, quase 90% ao mês, né? Estabilizou-se aí abaixo de 10% ao ano e depois caiu mais ainda. Hoje estamos caminhando aí numa média de 4%, 5% ao ano, o que é bem melhor do que tínhamos antes. Tivemos aí em 96 a criação das metas de inflação, né? Tínhamos metas para a inflação, ou seja, o máximo de inflação que a gente pode ter. É o nome da nossa política moratória, nossa política monetária, conforme a gente vai falar daqui a pouquinho. Ano de 2000, 98 tivemos a renegociação da nossa dívida, né? Em 2000 houve o câmbio flutuante, porque estávamos com problema com o câmbio fixo. 2002, o novo sistema de pagamentos brasileiro, SPB. As provas até recentemente pediam SPB, nós, né, trazíamos em detalhes e hoje em dia não se pede mais. Hoje em dia poucos editais pedem SPB. Entretanto, é interessante dar uma lida, né, mesmo que rápida, porque ela ajuda a responder outros itens do edital. 2008, o último momento marcante aí, a crise do subprime, né, com consequências danosas para o mundo inteiro. O Brasil, né, passou bem por essa crise, entretanto, teve reflexo, né? Nós vimos algumas das modificações recentes do sistema financeiro decorrentes dessa crise, né? Então, até hoje tem reflexo, nós vamos estudar alguns desses reflexos, ok? Fechamos esse bloco, né, e entramos num novo bloco. Para esse novo bloco, a questão é, para que é que serve um sistema financeiro? Né? Qual é o objetivo maior dele? Então, o objetivo maior de um sistema financeiro é fazer o que a gente chama de intermediação financeira. Por quê? Porque eu tenho de um lado alguém que está precisando de dinheiro e tenho de outro lado alguém que está sobrando dinheiro. Se eu fosse perguntar para você, você vai emprestar dinheiro para o seu vizinho que está precisando? Você ia dizer, olha, não sei, depende, qual o risco, qual a garantia que ele vai me pagar, né? Então, todas essas variáveis, o sistema financeiro pondera e faz essa função, né? A função de intermediação. Então, essa intermediação financeira leva recursos de alguém que é superavitário, de alguém que tem muita sobra de recursos, para alguém que tem falta de recursos, né? Para alguém que é deficitário. Nós vamos detalhar essas funções, né? Não só essa função aí é do próprio sistema como um todo, mas também de cada uma das instituições financeiras que compõem esse sistema. Todas têm essa função básica, intermediação financeira. Elas existem em função disso. Algumas para normatizar, outras para fiscalizar e outras para executar, ou seja, né, são os operadores do sistema, ok? Nós vamos começar agora um bloco dos conceitos básicos que você precisa aprender para depois a gente progredir com a matéria. Então, o primeiro deles é a questão do conceito do sistema financeiro. O que é um sistema financeiro, né? Então, eu falei ali para vocês para que ele existe. Ele existe para fazer intermediação financeira. Mas o que é um sistema financeiro? Então, ele é um conjunto de órgãos, de instrumentos, né, de instituições ligadas aí à tarefa de intermediar recursos. Então, este é o primeiro conceito básico que você precisa saber. Temos um segundo conceito básico, que é o de superávit. O que é um superávit? Superávit é sobra de recursos financeiros. Essa sobra sempre pode ser numa empresa, para uma pessoa ou até mesmo para um país. Um país pode ter superávit. A gente ouve falar no jornal, aí, o Brasil teve um superávit fiscal de tantos.
O Brasil teve um superávit primário de tantos bilhões de reais. O Brasil teve um superávit nominal de tantos bilhões de reais. Então, mais à frente a gente vai explicar as diferenças entre esses superávites. Mas, por enquanto, é preciso compreender que superávit é sobra de recursos financeiros. O contrário dele, o déficit, né, é a falta desses recursos financeiros. E o país, e a pessoa, e a empresa também podem ter essa falta de recursos financeiros. Um outro conceito é o spread. O que é esse spread? Spread é a diferença de taxas entre a captação que uma instituição financeira faz e a aplicação desses recursos. Isso é o spread bancário. Vou ao quadro para explicar para vocês como é que funciona esse spread, né? Vou citar ali 3 situações de spread, ok? Primeira situação que a gente vê aqui é um balanço patrimonial, né? É uma representação do que acontece com uma empresa, né? Vamos supor que fosse um banco aqui, Banco X. Esse Banco X, ele tem os seus deveres e as suas obrigações, representada como passivo. E tem os seus direitos, os seus bens e direitos, representados pelo que é o ativo. Então, quando ele vai no mercado e capta dinheiro, por exemplo, no depósito à vista, entrou o dinheiro no depósito à vista, um banco tem que fazer esse dinheiro gerar mais dinheiro. Banco, desde a Idade Média, não é mais um cofre, não é onde você guarda dinheiro, é onde você aplica dinheiro. Então, o que acontece? Um depósito à vista ou um depósito a prazo, mais para frente a gente vai detalhar os dois. Depósito a prazo, por exemplo, eu estou colocando um dinheiro lá e quero um rendimento pelo dinheiro. Então, o que o banco tem que fazer? Ele tem que pegar esse dinheiro que ele captou e levar para aplicações. Então, aqui tem as disponibilidades, é como se fosse o caixa do banco, né? A sobra de recursos. Ele pode aplicar em títulos e valores mobiliários e ele também pode aplicar aqui em operações de crédito. Okay? Emprestando dinheiro para outras pessoas. Então, olha que interessante, do lado do passivo eu tenho as origens do dinheiro e do lado do ativo eu tenho as aplicações. Pois bem, vamos supor que ele captou o dinheiro aqui e prometeu pagar 10% ao ano para o cliente. Ele vai, aplica esse dinheiro e aplica numa operação de crédito aqui e recebe, por exemplo, 100% ao ano. Então, o que eu faço? O spread